Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai trazer para vocês um trabalho em proporções. São essas luas de amigurumi, que se você seguir as nossas dicas você vai conseguir fazer de qualquer tamanho. Assista o vídeo até o final e preste bem atenção em cada detalhe. Nós vamos dar início à peça com aquela base de aumento simples, utilizada em qualquer peça circular de amigurumi. Para quem é iniciante pode clicar nesse link aqui que tem o passo a passo. Então vamos começar com um anel mágico com 6 pontos baixos. Damos início aqui com o nosso nó corrediço e a partir dele fazemos os 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anelzinho. E temos aqui a nossa primeira carreira com 6 pontos baixos. Vamos fazer a segunda carreira com 6 aumentos por toda a carreira e vamos chegar ao final da carreira com 12 pontos. Iniciamos aqui já pegando as duas alcinhas, sempre do ponto de base. Aqui. Lembrando que um aumento são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Aqui já fizemos 2 pontinhos, colocamos o marcador para a gente não se perder no início da carreira. Então aqui no primeiro ponto e vamos continuar fazendo os nossos aumentos. Então nessa carreira são 6 aumentos. Chegamos ao final da carreira de número 2 com 12 pontos. A carreira de número 3 nós vamos fazer um ponto e um aumento por 6 vezes e chegar ao final da carreira com 18 pontos. Então, começamos aqui com um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. Já fizemos 3 pontinhos nessa carreira, colocamos o marcador no primeiro ponto. E continuamos até chegar aos 18 pontos. Terminamos aqui a carreira de número 3 com 18 pontos. A carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e ao final da carreira vamos ter 24 pontos. Para a peça ficar bem circular, quando é carreira que tem pontos pares, eu divido os 2 primeiros pontos entre o início e o final da carreira. Então aqui eu começo com um ponto baixo, faço o meu aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, sigo toda a carreira fazendo 2 pontos baixos e um aumento e o segundo ponto do início da carreira eu faço aqui no final. Aí os aumentos eles não ficam sempre na mesma linha, eles ficam menos aparentes. Então aqui, agora eu continuo com 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos ter ao final da carreira 24 pontos. Então, aqui no final da carreira eu termino com um aumento e o segundo ponto baixo que eu deixei de fazer lá no início da carreira, para que os aumentos não fiquem sempre em sequência e não fiquem tão aparentes. Terminamos aqui com 24 pontos. Agora vamos fazer a carreira de número 5, com 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, e vamos ter ao final da carreira 30 pontos. Aqui, como o número é ímpar, é 3, então essa carreira eu faço com os 3 pontos baixos inteiros aqui no início da carreira. Daí não divide. Encerrando aqui a carreira de número 5, terminamos com 3 pontos baixos e um aumento. A carreira de número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar com 36 pontos. Como é número par, então eu faço 2 pontos baixos no início da carreira e 2 pontos baixos no final, para que os aumentos fiquem menos aparentes. Então aqui fizemos 2 pontos baixos, colocamos o marcador, fazemos um aumento e damos a sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E ao final vamos fazer 2 pontinhos aqui, terminando ela com 36 pontos.
Terminando aqui a carreira de número 6, fizemos nosso último aumento e mais os 2 pontos baixos que faltou no início da carreira, o terceiro e o quarto. Terminamos a carreira com 36 pontos. A carreira de número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar ela com 42 pontos. Como é número ímpar, nós vamos fazer os 5 pontos aqui no começo da carreira mesmo, sem dividir. A carreira de número 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira até chegarmos a 48 pontos. Então, começamos com 3 aqui no início e fazemos os outros 3 lá no final, intercalado com os 6 e um aumento, tá? Ó, você percebe que a peça fica mais circular, menos hexagonal, e os aumentos ficam bem menos aparentes porque eles não seguem aquela sequência de um embaixo do outro. Agora eu vou fazer só mais uma carreira, uma base de aumentos de 7 pontos e um aumento. Mas você pode ir até a carreira que você quiser, sempre aumentando um ponto entre cada aumento. Terminamos aqui a carreira de número 9 com 54 pontos. Nessa regrinha de proporção, a gente não vai se prender tanto ao número de carreiras, mas sim ao número de pontos baixos que você fez entre cada aumento. Eu vou terminar na carreira de número 9 com 7 pontos baixos e um aumento, mas você pode ir para frente, né? Até X pontos baixos e um aumento, seguindo para 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Guardar bem o número de pontos baixos que você fez entre os aumentos da última carreira. Se a gente dobrar aqui, a nossa lua não vai ter aquele côncavo, né? Como essa aqui que eu vou trazer para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu quero fazer essa dobrinha da lua, tanto para baixo quanto para cima. Se eu dobro esse meu círculo, ele não tá fazendo essa dobrinha, não é? Então, é essa dobrinha que nós vamos fazer agora. Essa e essa. Como que nós fazemos então isso? Essa minha lua, eu escolhi que a última carreira dela vai ser essa, de 7 pontos baixos e um aumento. Por que eu pedi para guardar o número 7? Porque daqui para frente eu tenho que fazer 7 carreiras também. E essas 7 carreiras, elas vão estar intercaladas com carreiras de 1 ponto baixo e um aumento por toda a carreira, 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Então serão 3 carreiras que eu vou fazer aumento. Uma de 1 ponto e um aumento, a outra de 2 e a outra de 3 pontos e um aumento. Como eu tenho que ter 7 carreiras aqui para crescer para fora, então essas 3 carreiras de aumentos, elas vão fazer parte dessas 7 carreiras. Então, eu tenho que pensar que são 7 menos 3. Eu preciso ter 7 carreiras, 3 delas vão ser de pontos e aumentos. Então, 4 dessas carreiras vão ser de ponto sobre ponto. Essas 4 carreiras eu tenho que dividir entre as carreiras de aumentos que eu fizer. Então, logo em seguida da última carreira que eu escolhi fazer, que foi essa de 7 pontos e um aumento, a primeira já vai ser de 1 ponto e um aumento, por toda a carreira. Aqui eu já não vou me prender tanto ao número de pontos que eu termino a carreira, porque dependendo do tamanho vai ser muito ponto pra gente contar. Então é só a gente não se perder entre pontos e aumentos que nós vamos fazer. Então a primeira carreira que você for fazer, depois da última carreira que você escolher, é de 1 ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então 1 ponto baixo e um aumento. Tá? 1 ponto baixo e um aumento. Sempre coloco o marcador aqui pra gente não se perder no primeiro pontinho trabalhado, que nós fizemos já 3 pontinhos nessa carreira. E agora eu vou seguir toda ela, 1 ponto baixo, um aumento, 1 ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final, tá? E eu volto aqui no finalzinho pra mostrar pra vocês como que fica. Terminando aqui, 1 ponto baixo e um aumento. Terminamos a carreira aqui com um aumento. Essa, no meu caso, é a carreira de número 10. Essa já é a carreira de aumentos para fazer aquela borda da lua, tá?
Como eu falei para vocês, essa carreira de número 9 foi a minha última carreira que eu escolhi fazer de pontos e aumentos da base, né? Foi de 7 pontos e um aumento. Aqui eu já fiz uma carreira que é um ponto e um aumento por toda a carreira. Então, daqui para cá eu tenho que ter mais 7 carreiras, tá? Já fiz a primeira. 3 delas vão ter que ser de aumentos. Me sobrou 4 carreiras que eu tenho que fazer. O que eu faço com essas 4 carreiras? Eu divido elas entre essas carreiras de aumento que eu tô fazendo. Já fiz a primeira, de um ponto baixo e um aumento. Então, como que eu vou ter que fazer com esse número que sobrar? Eu vou ter que dividir esse número que sobrar por 3. O número que sobrou no meu caso é 4. 4 dividido por 3 dá 1 e uns quebrados. Então, como que eu vou fazer esses quebrados? Então, eu vou dividir uma carreira para depois daquela carreira de um ponto e um aumento, uma para depois da carreira de 2 pontos e um aumento, e outra carreira eu vou pôr depois daquela de 3 pontos e um aumento. Geralmente sobra algumas no final quando o ponto não é dividido por 3. Essa última carreira eu faço lá no final de ponto sobre ponto, mesmo que repita, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Eu fiz a primeira carreira, que é o anel mágico, com 6 pontos, a segunda com 6 aumentos, e fiz um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos e um aumento. Então, a base de aumento circular que eu fiz no início dessa minha lua foi até 12 pontos e um aumento. Então, eu guardei bem, 12 pontos e um aumento. Dessa carreira de 12 pontos e um aumento, eu vou ter que ter 12 carreiras daqui até aqui. 3 delas vai ser uma de um ponto e um aumento, que eu fiz logo em seguida. Outra de 2 pontos e um aumento, que eu fiz aqui mais no meio. E outra de 3 pontos e um aumento, que eu fiz aqui mais no final. Então, eram 12 carreiras, 3 delas de aumentos. Então, eu tiro essas fora, né? 12 menos 3 dá 9. Então, foram 9 carreiras que eu tive que dividir entre essas carreiras de aumento. 9 dividido por 3 dá 3. Depois da carreira de um ponto e um aumento, eu fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. Depois da carreira de 2 pontos e um aumento, eu fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. E depois da carreira de 3 pontos e um aumento, eu fiz mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. E ao final aqui, eu tive 12 carreiras depois da minha base reta, tá? E aqui, como vocês podem ver, eu vou dobrar, depois eu fecho essa lua junto com vocês. Ela faz aquele côncavo da lua que eu quero, tá? Como minha lua é pequenininha, então aqui só ficou uma carreira de ponto sobre ponto entre cada carreira dessas de aumento que eu falei pra vocês. Aqui eu já fiz a primeira de um ponto e um aumento, agora eu vou fazer a minha carreira de ponto sobre ponto. Então, vamos para a carreira de número 2, que eu vou contar aqui agora 2, né? Porque eu vou fazer 7 depois da minha base reta. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo e aqui agora eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. Terminamos aqui a carreira de número 2, né? Das 7 da borda que eu tenho que fazer. Como naquela nossa matemática, entre as carreiras de aumento eu vou ter só uma carreira de ponto sobre ponto, então a terceira carreira da borda já vai ser a de 2 pontos e um aumento. Então eu vou fazer 2 pontos e um aumento por toda a carreira. Aqui, 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E eu volto ao final dessa carreira para mostrar como que fica. Terminando aqui a carreira de 2 pontos baixos. E um aumento. Tendo aqui a terceira carreira das 7 carreiras da borda da lua que nós vamos fazer. Agora vamos fazer a carreira de ponto sobre ponto até alcançar aquela terceira carreira de aumento, que é a de 3 pontos e um aumento. Aqui não tem segredo, é só fazer um ponto sobre ponto. Até o final da carreira.
Sempre marcando aqui o primeiro pontinho da carreira para que quando chegue lá no final, o trabalho esteja bem simétrico. Terminamos aqui a quarta carreira de ponto sobre ponto das 7 carreiras da borda da lua que nós estamos fazendo. Já alcançamos a última carreira de pontos e aumentos que temos que fazer, que é a de 3 pontos e 1 aumento. Então aqui vamos fazer por toda a carreira 3 pontos baixos e 1 aumento, e assim por toda a carreira, e eu volto no finalzinho para mostrar como que fica. Terminamos a quinta carreira das 7 carreiras da borda que nós temos que fazer. Essa última então foi a de 3 pontos e 1 aumento. Para chegar às 7 carreiras ainda temos que fazer mais 2 de ponto sobre ponto. Então vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto para alcançar as 7 carreiras que nós queremos dessa borda dessa lua, tá? Então aqui temos 9 carreiras na carreira de base, onde terminamos com 7 pontos e 1 aumento. E temos aqui mais 7 carreiras da borda da envergadura da lua, tá? Então vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. E eu volto no finalzinho dessas carreiras de ponto sobre ponto para mostrar como que fica. Terminamos aqui as 2 últimas carreiras de ponto sobre ponto, tendo um total de 16 carreiras, tá? 9 da base de aumentos e 7 da curvatura. Nesse modelo um pouquinho maior, nós fizemos 14 carreiras na base de aumento, terminando essa última carreira com 12 pontos e 1 aumento, e fizemos mais 12 carreiras da curvatura, porque na última carreira da base de aumentos nós fizemos de 12 pontos e 1 aumento. Nessa lua menorzinha eu fiz 5 carreiras, terminando a última com 3 pontos e 1 aumento. Então, como eu terminei com 3 pontos e 1 aumento a última carreira, eu teria que ter 3 carreiras na curvatura. Então aqui eu não pus nenhuma carreira de ponto sobre ponto entre as carreiras de aumento. Aqui eu já segui para a carreira de 1 ponto e 1 aumento, logo em seguida de 2 pontos e 1 aumento e logo em seguida de 3 pontos e 1 aumento. Só fiz uma carreira de ponto sobre ponto aqui na última para dar um acabamento melhor, tá? Ela ficou um pouquinho menorzinha, que é essa onde eu cheguei na carreira de 9, com 7 pontos e 1 aumento. Essa daqui eu fiz com a linha Amigurumi da Círculo, essa aqui eu fiz com a linha Soft da Círculo. E agora vamos fechar, dar o acabamento nessas outras 2 aqui maiores, para vocês verem como que fica, tá? Então, para fechar essa lua, eu vou unir as 2 partes agora. Nesse último ponto onde trabalhamos, nós dobramos bem no meio essa lua. E aqui eu vou unir as 2 partes. Eu vou passar essa linha aqui para trás, que fica melhor de trabalhar. Já coloco ela no meu dedo e passo a agulha no primeiro ponto da carreira que eu iria trabalhar, aqui. E no último ponto da carreira onde eu trabalhei, aqui. Tá vendo? Passo a agulha nas 2 alcinhas de cada ponto. Dou uma laçada na agulha, trago ele aqui pra cima e faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso por todos os pontos agora, pegando um de cada lado. Um desse lado e o outro do outro lado, aqui. E faço mais um ponto baixo. Aqui, um ponto de uma lateral, com o ponto da outra lateral, dou uma laçada na agulha e faço um ponto baixo. Vamos fazer isso até chegar alguns pontos antes do final, onde a gente vai colocar o enchimento, a fibra siliconada. Ó, como que vai ficando aqui. Eu esqueci de arrematar esse fiozinho, então vamos pegar a agulha de tapeçaria e já arrematar esse aqui. Fechamos bem o anel mágico. Vamos fechar mais alguns pontos e eu volto mais pra frente para mostrar para vocês o preenchimento dessa lua. Ó, fechamos até aqui
toda essa lateral e vamos deixar esse espacinho agora para colocar a fibra e preencher o espaço vazio. Ali no cantinho é bom pôr uma quantidade menor e ir colocando mais aos poucos, para que a pontinha também fique preenchida. Preenchemos aqui esse espaço, faltando um pouquinho para chegar no fim, a gente preenche essa outra extremidade da lua. Então vamos fechar mais um pouquinho, pegando um ponto de cada lado, como lá no começo. Ó, faltando só um pouquinho aqui, vamos colocar mais fibra nesse espacinho da ponta da lua. Agora fechamos o restante desses pontos aqui e arrematamos. Nessa pontinha é só dar um nó de costura também. Trazemos esse fio aqui para dentro. E aqui está a nossa lua da base de aumentos até 7 pontos e um aumento. Então é isso, pessoal. Comenta aí embaixo o que você achou das nossas dicas, que logo a gente traz novas receitinhas de proporções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!